A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é com muito prazer que estamos aqui de volta mais uma vez, agradecidos a Deus por sua valiosíssima presença, por sua contribuição nos comentários, curtindo e compartilhando esse material, que semanalmente é disponibilizado para subsidiar professores e professoras na exposição das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre nós estamos estudando uma temática, voltada para o evangelismo, e tomada assim como um grande desafio. Hoje nós estamos aqui para comentarmos a lição de número 10, que tem por título O Poder da Evangelização na Família, que, na minha opinião, constitui-se assim uma das mais importantes lições deste trimestre. É uma oportunidade que temos para refletir sobre o real e verdadeiro reflexo da mensagem poderosa do Senhor Jesus Cristo, não fora, mas principalmente dentro do nosso lar, onde começa toda a igreja. Nessa ocasião, louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores que estão aqui conosco para também darem sua contribuição na exposição dessa lição. Nosso pastor João Barbosa, já conhecido de todos que acompanham o nosso trabalho, e também nosso pastor Emerson, que faz parte aqui da nossa comissão da família, e é coordenador da área de Caetés 2. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los entre nós. Eu gostaria de começar com o pastor Emerson, já que trabalha com família, deve ouvir também muitos casos de família, e perguntar a ele, já voltando aqui para o nosso primeiro tópico, que fala sobre, pastor, evangelizando os filhos. O senhor que tem ouvido aí muitas famílias, talvez até vindo tratar de situações que necessariamente não seja evangelismo, mas a consequência, talvez, de não evangelizar. Na sua opinião, qual seria assim um grande problema, se ele existe hoje dentro das famílias que lhe procuram? A paz do Senhor para todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, também contribuindo para esta maravilhosa lição, aos mestres daqui da Escola Bíblica Dominical, a qual nós temos muita estima, e agradecer a Deus pela oportunidade. Dessa feita, realmente nós temos em mãos um grande desafio, que é a evangelização dentro das famílias. E é bem verdade que não é o foco de tratar as questões conceituais da família, mas falar da problemática existente hoje em muitos lares evangélicos, diga-se de passagem, mesmo sendo evangélicos, têm uma grande dificuldade de passar o evangelho genuíno de Cristo aos filhos e, consequentemente, toda a família. Então, esta lição de hoje aborda justamente essa questão. Como as famílias hoje têm se comportado num contexto tão conflituoso quando se fala de relacionamento familiar. E dentre os conceitos e problemáticas existentes no meio da família, nós encontramos muitas vezes a falta de autoridade dos pais em orientar os seus filhos da melhor forma possível. Porque, diga-se de passagem, é na família que começa toda a ação de Deus para a salvação da humanidade. Quando Deus falou a Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo ele faz menção à importância que a família tem dentro da visão divina com relação à salvação. E obviamente os pais, como responsáveis por seus filhos, precisam compreender que não necessariamente precisam estar junto com seus filhos nas igrejas, acompanhando, mas também evangelizando, trazendo sempre a mensagem genuína de Cristo, porque é justamente essa mensagem que fará com que a criança ela se conduza, possa ser conduzida num contexto completamente hostil,
né, dignificando a palavra de Deus, servindo ao Senhor com alegria, porque esta é, sem sombra de dúvida, a vontade de Deus. Nós sabemos, né, pastores, que eu acredito profundamente que nenhum êxito ministerial pode substituir, né, o sucesso da família, a primor da família, né? Nós sabemos que mesmo no nosso meio evangélico, como o pastor Emerson falou, temos grandes problemas e conhecemos as causas desses problemas, pastor João, né? Há um certo tom de negligência, né? Temos colocado algumas prioridades, das quais as pessoas têm demandado tempo em buscar, em saciá-las, e acaba que o ensino bíblico aos filhos, eles ficam em segundo plano. E depois de algum tempo vê-se aí as consequências, né? É a leitura que eu faço, pastor João. É a leitura que eu faço, né? De muitas famílias estarem hoje desestruturadas. Temos necessidades materiais, sim, mas do meu ponto de vista, nenhuma necessidade material é maior do que a educação religiosa dos filhos. Qual é a sua opinião nesse sentido? Há alguns anos que eu tenho me debruçado sobre este assunto de família, até porque sou pai de família e vivi em um lar onde éramos 8 irmãos e não tínhamos pai, que já tinha falecido quando éramos ainda muito pequenos. E eu vivenciei um período da história de nossas vidas onde a minha mãe tinha que ser o pai e tinha que ser mãe, para nos educar com poucos recursos, mas ela dizia assim: olha, filhos, eu tenho 2 joelhos e tenho a disposição e comunhão com Deus para falar com o Senhor e pedir que Deus os abençoe. E minha mãe teve o cuidado de nos educar nos caminhos do Senhor. Uma das dificuldades muito grandes de hoje, mesmo nos lares cristãos, evangélicos, é o propósito dos pais em educar os filhos segundo o modelo da palavra. Há que fosse uma tentação, um chamamento muito grande para que não se leve isso muito a sério. Claro que todo pai quer o melhor para seus filhos, toda mãe, meu Deus do céu, mas não é simplesmente querer o melhor, isso é uma exigência na hora de dizer não, quando muitas vezes o menino quer que ele diga sim, que o sino será agradável, principalmente no dia de hoje, que temos a internet com uma programação super atrativa, sem se falar na televisão, com as novelas elas são escritas com o propósito de desestruturar as famílias cristãs, trazer para o seio da família todo um contexto de intrigas, de brigas, de traições e até de morte. E as pessoas copiam como se aquilo fosse a realidade da vida. Isso é muito difícil. Então a família cristã tem que ter cuidado de ter o seu modelo nas Escrituras. O nosso texto áureo é como se fosse um imperativo. O texto áureo dessa lição é como se fosse um imperativo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Salomão dizia, 22:7,
6 de Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se apartará dele. Não significa com isso que essa criança, depois adolescente, depois jovem, depois adulto, depois velhice, não tenha avanços e recuos na sua vida. Mas ele tem um norte, ele tem um perfil a seguir. Isto, nós, como ministro do Evangelho, temos o dever de ensinar na igreja e, como pai de família, começando lá no nosso lar, esse ensinamento, porque não tem como se fugir dele. Se sair dessa esfera, se comete até pecado contra Deus. No caso, né, o primeiro tópico, quando nos apresenta a evangelização dos filhos, pastor, que fala por meio de um culto doméstico, fala através dos símbolos cristãos, levando as crianças à igreja, tendo, sobretudo, né, um viver cristão, ou seja, um modelo. Então, dentro desse modelo cristão de família que defendemos, né, pai, mãe e filhos, então, tanto o pai quanto a mãe têm papéis, né, têm papéis distintos, como nos apresenta a Bíblia, pastor Emerson. Apesar de estarmos, nesse momento, sendo fortemente desafiados, né, pela sociedade moderna a pensar o contrário, de pai e mãe, né? Então, a sociedade moderna tem observado esse núcleo, né, social como sendo, num aspecto econômico, né, como ambos tendo direitos iguais, né, quando a Bíblia nos mostra papéis do pai e o papel da mãe, né, e na sociedade moderna há defensores do contrário, né, tentando uma inversão de papéis, de valores. Mas, biblicamente, nós temos isso muito bem definido. Ainda que muitas famílias cristãs, ditas cristãs modernas, tenham assumido até um pouco, né, desses valores. Mas o que eu percebo é que muitos lares ditos cristãos têm abdicado dos valores bíblicos, né? E logo, né, a gente vai ver aí alguns jovens, alguns adolescentes tendo comportamento rebeldes, desafiando os pais, desafiando as instituições, mas isso é fruto do quê? De uma educação familiar que em algum momento falhou. Por que eu digo falhou? Porque não é o simples fato, pastores, de ter uma família e terceirizar o ensino e acreditar que aquele pouco minuto que alguns podem dizer é valioso, ele vai conseguir apagar um tempo maior, talvez, que não seja de tão boa qualidade. Estamos falando, em primeiro lugar, para a família cristã, onde o pai, a mãe e os filhos são genuinamente convertidos, né, ao Evangelho. Então, o que eu peço para o senhor nos esclarecer ainda é justamente esses papéis que são definidos pela palavra de Deus. Então, qual é a relação, qual o contraste em relação ao papel que a sociedade moderna, né, define para pai, para mãe, que trabalham, né, que ele diz hoje há uma grande cobrança, na realidade, no aspecto econômico-financeiro. Há uma grande cobrança. E tanto o pai como a mãe vão trabalhar, né, os filhos ficam entregues a empregados, a hotelzinhos, né? Ou seja, como se aquela criança naquele momento pudesse ficar ali e dispensar a presença dos pais. Qual seria o seu conselho para uma família cristã que está vivendo nesse contexto? Você tocou num ponto interessantíssimo, que é a questão da terceirização da educação. Hoje, infelizmente, muitos pais
se esquivam de suas responsabilidades. E os grandes especialistas já declaram que o que pode transformar uma sociedade é a educação. Quando não há educação dentro do lar, compromete a estrutura da sociedade. E vice-versa. A sociedade também traz de volta esta família que, sem estrutura alguma, vai sofrendo os malefícios da falta de educação. Por isso é muito importante os pais terem responsabilidade com relação ao ensino, à educação de seus filhos, e não terceirizando, deixando a outros o que é uma responsabilidade intrinsecamente dos pais. No livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, havia uma questão implícita ao pai, que era tido como sacerdote desta família, que tinha por obrigação trazer todo o conceito da lei, toda a história, todo o êxodo. E o pai, como responsável para o filho, passava horas e horas falando a esse filho, ainda em formação, ainda em desenvolvimento, os feitos do Senhor. E isso, obviamente, para o povo de Israel foi fundamental, que até os dias de hoje, irmão João, tem também incentivado, não é? Nas realizações e cerimônias religiosas, os pais sempre estão presentes com os seus filhos. Isso marca não apenas a família, como marcou a nação do povo de Israel até os dias de hoje. Então, obviamente, se hoje nós queremos mudar digamos, essa responsabilidade, nós estaríamos desconsiderando aquilo que pode ser útil e renovador no sentido de trazer às famílias de hoje a presença de Deus, que eu acredito que é justamente esta negligência, essa falta de desejo ou afastamento do ensino da palavra de Deus que faz com que as famílias hoje se afastem cada dia mais. Então, por isso, nós estamos vendo aí uma sociedade doentia, famílias sem estrutura alguma, não é? Filhos que crescem nesta rebeldia, questionando a tudo e a todos, e o que é pior, desconsiderando os valores e os preceitos de Deus. Então eu vejo como uma falta muito grave quando um pai de família, quando a mãe, ele se exime desse papel, se esquiva de uma função que é puramente dele. E isso é muito fácil, às vezes, detectar. O pai chega e diz: a responsabilidade é do pastor, é do professor da escola dominical. E, na realidade, todos têm sua parcela. Mas o pai e a mãe têm essa responsabilidade como nenhum outro. Porque sobre os pais estão essa responsabilidade de ensinar os filhos o caminho no qual eles devem andar. Porque somente assim teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais estável, uma sociedade mais estruturada e, consequentemente, jovens que vão crescendo também, tendo os preceitos de Deus arraigados em seus corações. Amém. Pastor João, o senhor mesmo falou, a sua família eram 8 irmãos? Éramos 8 irmãos. Temos histórias de 12, até mais, né? O pai, a mãe, imagine 12 filhos, educados no Evangelho, tementes a Deus, obediente aos pais, e os 12 filhos são ali, têm ali semeado a palavra de Deus, crescem obedecendo a Deus, à liderança, aos pastores e às instituições. Alguém pode até dizer e argumentar: isso foi no passado, era mais fácil criar filho. Bom, a sociedade presente foi construída por nós, pelos do passado e pelos do presente, né? Ela não surgiu do nada. Então fomos nós que a transformamos, se está boa ou ruim. Mas um pai com 12 filhos tinha a responsabilidade de educar esses filhos antes mesmo de desejar obcecadamente, pastores, qualquer êxito profissional. O comprometimento dele era manter aquela família, dar o necessário, né? Ainda que
houvesse, ainda que houvesse, podemos dizer que lamentavelmente, a ausência de determinados prazeres, mas o necessário era suprido. E hoje a gente tem história que certamente não se repita mais. A família moderna, eu falo da família ainda, família moderna cristã, né, tomando como parâmetro o modelo social moderno, há 2 filhos. E às vezes tem, pastor João, a maior dificuldade de manter esses filhos tementes a Deus, né, fazê-los crescer seguindo as tradições de uma congregação, vamos dizer, local, respeitando a liderança eclesiástica. Onde é que está o problema, pastor? Onde é que está o problema? Se no passado o povo que dizem ser ignorante, mas tinha habilidade e assumiu o compromisso de educar os 12 filhos, e hoje o povo mais culto, letrado e conhecedor, e percebe que, biblicamente, muitos não conseguem cumprir essa meta, educar os filhos. Olha, costuma-se dizer que só quem sabe criar filhos é quem não é pai. A pessoa mais sábia, mais apropriada para criar filho é aqueles que não são pai, não têm filhos para ensinar. Isso, no entanto, não significa que a gente tenha o cuidado de fazer o certo. É verdade que nós lemos de John Wesley e seus irmãos contarem nos livros como sua mãe fazia com eles quando se sentava, isso lá pelo exílio do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, século que se fazia isso. Mas a sociedade do século XVIII, XIX, início do século XX, não é a mesma sociedade desse início, primeira parte do século XXI. A família ela foi atacada desde a sua nascente, suas origens, no começo, lá ainda no início, quando a família se resumia a poucas pessoas, e o ataque foi feroz a ponto de um irmão matar o outro, por inveja, por ambição. E isto no que diz respeito aos privilégios, se é que eu posso falar assim, da vida espiritual, que era um negócio com Deus. E isso se multiplicou, é verdade. O que eu quero trazer para a nossa palestra aqui, nosso entendimento, é que há uma evolução do tempo. Deus disse a Daniel, a ciência se multiplicará. E nós temos visto isso. Então o conhecimento humano tem crescido muito, mas não é só na nossa época. Houve épocas no passado de grande desconhecimento humano. Pastor, me perdoe, mas a evolução desse conhecimento, seja científico, intelectual, tecnológico, não teria que necessariamente alterar os valores. Eu vou chegar lá. Mesmo que a sociedade se depravava em alguns pontos, desestruturava, mas existia equilíbrio. Você estudando os fundamentos da antiga Grécia, de Roma, os assírios ensinavam os filhos a não mentir e a manejar uma espada e um arco. Quer dizer, eles deveriam ser verdadeiros, ser homens de verdade. Naquela sociedade, os babilônios tinham muito cuidado na criação de filhos, para Israel, que estava no topo de todas essas coisas, desse ensinamento. É verdade isso. Acontece que o interesse do inimigo de Deus, do arqui-inimigo de Deus e nosso inimigo, que é Satanás, que age na cultura, porque a cultura ela é recheada de algo demoníaco. Isso é qualquer cultura que você possa estudar, resquícios
de demônios que, mesmo muitas vezes parecendo agradável, mas ela tem como se fosse uma mensagem subliminar, que, principalmente para as crianças que não entendem determinadas coisas e que podem guardar em seus arquivos interiores determinados acontecimentos que vai fluir no futuro, dependendo de qualquer acidente no trajeto da vida, e Satanás é hábil nesse aspecto, de pôr os olhos numa família, numa pessoa, para depois fazer aquele frutificar e tentar fisgar. O trabalho dos pais evangélicos, crentes em Cristo, que leem a Bíblia, e dos pastores, é justamente que pode conseguir ver esse horizonte que a sociedade não vê. Porque os senhores imaginem um pai de família sentado com a filha, uma esposa e um filho. Eu estou falando aqui de uma família de 4 pessoas, numa sala, assistindo as novelas ou filmes pornográficos, aqueles que atentam direto contra a família, que ensina uma família fora do modelo estabelecido por Deus, que nós encontramos. Tudo ali junto. O chefe da família, se eu ainda posso falar assim, já perde a moral. Ele não tem moral para falar coisa nenhuma. Fica um desmoralizado com os filhos, com a esposa, por causa daquele comportamento que ele presencia ali, e acha que ele era para repreender, mas ele não faz isso. Então, não é uma questão de dizer assim, o fulano, ciclano é muito conservador. Não é a questão, não é esse outro é muito liberal. Não é uma questão de ser conservador ou ser liberal. É aquilo que a Bíblia nos mostra que devemos seguir. Então, o desenvolvimento científico não deveria mexer com essa estrutura, mas mexe. E como mexe? Veja que agora esse é o Pokémon, né? Que é o Pokémon que tem que dirige o adolescente, o adulto, o ancião, com o seu celular, para um determinado local onde está aqueles seres. E nós sabemos que isso é demônio. Ele precisa dizer à sociedade que esses Pokémons são demônios. E o objetivo é matar, destruir, desestruturar. E as pessoas absorvem isso. Antigamente falavam dos elementais da terra, do fogo, da água e do ar. Agora não fala mais disso, se fala mais nisso. Tem algo mais moderno. Então o desenvolvimento científico, infelizmente, também às vezes ele não traz a ruindade, mas as pessoas usam ele para o mal. Se isso fosse usado para o bem, então cabe-nos, como ministros de Deus nessa terra, como pastores, ensinar a essa sociedade. Isso faz parte do ID. Costuma-se dizer, os especialistas em missão, que tem a missão, a missão ID da grande comissão e da comissão cultural. Jesus mandou não só pregar, mas ensinar. Ou seja, mudar a cultura, adequar um princípio estabelecido por Deus. E o pastor Emerson foi feliz quando ele disse da fala de Deus com Abraão: em ti serão abençoadas, né, todas as famílias da terra. Quer dizer, há uma preocupação, um cuidado de Deus de manter a família bem, desde suas origens. A desestruturação, não podemos culpar o avanço científico, nem para a família. Devemos nós lutar, porque o inimigo não dorme e batalha 24 horas para desestruturar, e cabe-nos segurar os pastores e todos aqueles que possam me ouvir pela rede mundial de computadores, porque a vontade de Deus é que a família viva bem. Famílias felizes existem poucas. Não se iludam. Essas famílias que têm pai como
e mãe, 2 mulheres ou 2 homens, não são felizes. São pessoas infelizes, miseráveis. Apresenta-se para as mídias sorridentes. É o único momento da vida deles, mas são infelizes. Porque precisamos, antes de tudo, ter comunhão com Deus. Quando a gente está triste, antes de cair em depressão, dobra o joelho e fala com Deus. Então cante com seus filhos 2 ou 3 hinos todos os dias e leia a Bíblia, pelo menos. Leia, mesmo que você não me explique, leia um capítulo da Bíblia. E a situação na sua casa vai mudar. É uma atividade muito simples, demanda pouquíssimo tempo, mas a gente percebe que requer um grande esforço, desapego de muitos líderes familiares. Me permita, todos os ramos da minha família é evangélico. Todos. Temos, até onde eu posso analisar, temos mais de 500 membros de família que eu posso alcançar que são crentes. Todas as ramificações da família são evangélicos. Deus trabalhou na minha família em todos os ramos. O pastor, hoje tem se propagado muito uma ideia de, tudo bem, um casal recém-casado, né, trabalha, né, decidem ter o filho. E eu já vi cenas, eu julgo lamentáveis, né, diante da grande missão que é educar. Porque alguns assumem o desafio de dirigir um grande conglomerado empresarial e vê como desafio e busca atingir isso, essa meta. E a educação do filho fica em segundo plano. Então eu vejo muito, às vezes, casais jovens que trabalham ou estudam e aí decidem ter filhos. E a grande preocupação é justamente quando esse filho nascer, na educação, mas não em os pais especificamente cuidarem desses filhos 24 horas por dia, mas justamente onde esse filho pode ficar ou quem pode cuidar desse filho. Quer dizer, é algo que eu tenho visto, é algo frequente e é algo que, assim, particularmente eu chamo a atenção. Talvez muitos não concordem, mas eu acho que a grande preocupação de um pai e de uma mãe em ter um filho não era em saber quem vai, um hotelzinho que vai ficar ou quem vai cuidar do filho depois que ele tiver que trabalhar. Bom, se ele teve a responsabilidade de decidir procriar, deve também assumir a responsabilidade de educar. Olha, nem mesmo, pastor, que ele tenha que abrir mão do sucesso profissional. Nem mesmo que tenham que abrir mão do sucesso profissional. Eu acho que agora a prioridade eu falo para um casal evangélico temente a Deus. Não quero nem me referir àqueles que não temem a Deus, mas àquele que tem um temor de Deus. Eu peço a opinião de vocês, dos senhores pastores, porque se ele decidiu procriar, deve ter a responsabilidade de criar, porque já existem estudos que uma criança reage até mesmo no ventre ainda, reage ao contato, à fala da mãe, à fala do pai. Então a nossa responsabilidade começa já aí. Aquela criança nasce, se não quisermos ter problemas depois, é bom cuidar quando ainda podem ouvir e quando a gente pode dar forma, né, aos aspectos psíquicos e morais deste pequeno ser, né? É isso que eu queria levantar essa questão, porque a gente fala muito de pais que deixam seus filhos só, a sociedade principalmente, os conselhos tutelares condenam um pai, uma mãe, deixam um filho só, mas se voltar um pouco no contexto daquela família desestruturada, financeira, econômica e financeiramente, e que precisa sair para trabalhar. O governo proporciona creches onde as crianças possam ficar. Essa mãe vai chegar um momento que tem que sair. Não vamos discutir aqui o médico de 4, 5, 6 filhos, muitas vezes até que cada um de um pai. Não vale discutir isso aqui. O certo é que há uma desestruturação até na falta de planejamento daqui, trazer um ser ao mundo. Mas existe, está aqui, precisa ser cuidado. E essa mãe vai fazer o quê? Aí eu me lembro que minha mãe,
éramos 8 e o meu irmão mais velho saía, às vezes não estava em casa, e ficava 7. 3 homens, 4 homens, 3 mulheres. Estávamos ali. Então, o que acontecia? Antes dela sair, ela explicava, olha, eu vou sair, digamos que ela fosse sair de 7 horas, eu vou chegar de 4 da tarde, a comida está pronta, está assim, 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 não acende fogo. Explicava tudo. Não vai para a rua. Deixava todas as tarefas. Como ela era muito firme e corrigia o erro, mas ela tinha uma conversa de mais de hora com a gente antes. Tinha todo um processo educacional que vinha de trás. Falta isso hoje, falta isso. Quando ela aceitou Jesus, que nós seguimos, então as coisas tornou-se melhor, porque se cantavam os hinos e se lia a palavra em casa, e ela abençoava, a gente saía e chegava e estava todo mundo em paz. Nós crescemos assim. E todos os 8 deu para alguma coisa na vida. Desses, o único praticamente que não é doutor sou eu. Está entendendo? Uma irmã minha foi missionária em Israel. Missionária em Israel. Todos são pregadores do Evangelho. O único que dá uma ranhura assim sou eu. É o mestre. Os outros são verdadeiros. Mas isso é fruto de um trabalho evangelístico no lar. Então, eu tenho experiência. E os meus 4 filhos criei na igreja, ensinando-nos a palavra. E sendo exemplo, né, pastor? Dá exemplo, precisa dar exemplo. Porque a palavra, a lição, né, ela cita os tópicos aqui. Essa educação religiosa com o culto doméstico, acompanhando, levando os filhos à igreja, porque hoje eu já pude presenciar a cena de um pai ter que ficar em casa com o filho, pastor Emerson, porque o filho, numa determinada fase da vida, não quer ir mais, né, congregar no templo. Então ele fica em casa acompanhando o filho. Ou seja, é uma situação, né, lamentável. Complicada. Olha, pastor, se você tiver o cuidado de educar, de mostrar, de dar exemplo, de ensinar e orar, fique certo que os bons frutos aparecerão. Nós temos eu fiz questão de abordar e explorar bastante para a família cristã, aquela que já nasceu no Evangelho, constituiu família no Evangelho, pastor Emerson. Mas também temos famílias que vão sendo agregadas, né, com o passar do tempo ao Evangelho. Converte-se a mãe ou converte-se o pai, ou converte-se um filho ou uma filha. E aí começa esse trabalho no lar, que a princípio às vezes começa com algumas restrições e perseguições. Mas qual seria o seu ponto de vista, a sua orientação para esse cônjuge ou para esse filho que se converte ao Evangelho e que agora vai ter que enfrentar uma nova realidade na sua casa? É verdade. Educar é uma questão aí que nós estamos sempre mencionando, né? Porque é o ponto principal, ao meu ver, dessa lição. E aqui, a educação cristã. Tem uma palavra do pastor Josué Gonçalves que diz assim: nenhum sucesso, por maior que ele seja, compense o fracasso na família. Obviamente, ele está se referindo às pessoas que buscam e lutam pelo sucesso profissional, pessoal, qualquer que seja, em detrimento de um projeto maior, que é o da família. Nós poderíamos até parafrasear, se o mestre nos permite, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os da sua própria casa. Aí nós temos um exemplo de Noé, né? Que para muitos não foi um tão grande pregador, mas conseguiu colocar a sua família dentro da arca. O que, ao meu ver, ao meu modo de ver, ele se sobressaiu no papel principal, que era o da paternidade. Então, obviamente, ser pai hoje, né, ser pai de família, responsável por a família,
ou instituir uma família hoje, claro, precisamos projetar bem, pensar bem, elaborar, e isso aqui é muito importante, porque a maioria das famílias hoje não procuram fazer um planejamento familiar, não apenas o financeiro, né? E quando fazem apenas este, mas um projeto maior, porque a família é muito mais complexa do que um simples projeto financeiro. Mas infelizmente as pessoas instituem família por instituir, e aí não pensam no todo, né? Na grande complexidade da teia que é a família. Então hoje, obviamente, nós temos muitas configurações familiares, não é? Há famílias cristãs, há família que tem alguém que não é evangélico, um dos filhos não é, o outro é, um cônjuge é, o outro não. Então aí nós temos aí a sabedoria e os conselhos de Paulo, quando se refere aos Coríntios, na sua carta, no capítulo 7, ele fala justamente aconselhando os cônjuges, por exemplo, que tem um outro que não é da mesma parentela, né, da mesma linhagem, do mesmo credo religioso. A estes o apóstolo orienta aos maridos que amem as esposas e faz um paradoxo com o casamento celestial, Cristo, o noivo, com a noiva, a sua igreja. Ou seja, o marido precisará amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assemelha, né? Compara. Compara, né? Exatamente. E um amor sacrificial, um amor de doar-se pelo outro. E é justamente isto um dos maiores, digamos, um dos maiores atitudes que nós podemos dar ao nosso semelhante. É o amor condicional. Porque Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Segundo Romanos 13:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse amor de Cristo para com nossas vidas demonstrou quanto Ele nos ama. Então cabe ao marido amar a sua esposa e se doar por ela, procurar fazer o que for possível para alcançar, através deste amor devotado, conquistar o coração da sua esposa e levá-la a Cristo. As mulheres, Paulo orienta que sejam submissas. E é claro, quando se fala em submissão, obviamente é digamos, um repúdio, né? Uma resistência das mulheres, mas essa submissão é uma submissão da mesma forma que a igreja está a Cristo. É reconhecer a autoridade, né? Reconhecendo a autoridade, porque nós não estamos sujeitos a Cristo como algo que foi nos imposto, ou seja, você teve e tem, é dever, é obrigação. Nós servimos por livre e espontânea vontade. Aí Paulo usa, né, no mesmo texto ali aos maridos, ele também fala à mulher, submissas do mesmo jeito que a igreja está submissa a Cristo, né, de ponto de reconhecer a sua autoridade, o seu senhorio. E as mulheres fazendo isso, obviamente, vão ganhar e conquistar o coração do seu marido. É uma das formas, né, pelo qual pode abrir o precedente desses cônjuges que ainda não são evangélicos, encontrar-se com o maior de todos os tesouros, que é Jesus. Porque a nossa lição está enfocando a evangelização na família. Na família. Não é? Então nós temos que ter sempre a preocupação de mostrar o como é importante a família ganhar os seus entes queridos. Hoje nós temos dificuldade, a maioria, né, das famílias hoje tem dificuldade até de evangelizar sua própria família, que tem de certa forma um grau de parentesco, tem de certa forma uma proximidade e muitas vezes reluta. Né? Conheço famílias que não são evangélicas, mas que tem muitas pessoas crentes na família, e quando a gente vai visitar, perguntar, diz, não, eles nunca me disseram nada. Nem um convite à igreja se faz, porque às vezes temos dificuldades, vergonha e tudo mais. Mas aí nós podemos nos aproximar, e aí é uma abertura justamente para que o evangelho seja disseminado. Porque o maior de todos os campos missionários, está aqui o missionário Barbosa, não é? É a família. Porque se a família está com Cristo, obviamente as pessoas vão receber a Cristo e vão servi-lo de todo o coração, que é o desejo de Deus.
para todas as famílias da terra. Amém. Ou seja, como o senhor muito bem falou, né, essa estrutura familiar está baseada na Bíblia, né, do marido amar a esposa assim como o Senhor ama a igreja, e da mulher reconhecer a autoridade, né, do pai, assim como a igreja, assim como também se submete ao Senhor, né? Então isso não muda, né? Isso, acredito, pastor João, não foi algo dado somente aos coríntios, foi algo que, se for cuidadosamente observado, a gente vai manter a sociedade equilibrada, porque alguém tem que ter a voz de liderança, né? Ele não vai exercer, ele não vai ser um perseguidor, um carrasco, né? O apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer que ele tem que amar a esposa assim como Cristo ama a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Mas é lamentável que até mesmo dentro da nossa igreja a gente já vê núcleos familiares desconsiderando, né, essas orientações. Ou seja, o pai deve ensinar em casa. É ele que tem que ser o primeiro pastor do seu filho, né? Vivendo, sobretudo, sendo um modelo, sendo um exemplo. A nossa lição também, e aí, evidentemente, né, que tanto a mulher como o homem, se alguém se converte primeiro, o pastor Emerson e o pastor João, eles viviam dentro de um padrão, dentro de um costume. Aquela mudança talvez não ocorra tão radicalmente, mas o Senhor há de guiar, né? Porque a palavra diz que o lar é santificado por aquele que professa ao Senhor. A mulher é santificada pelo marido convertido, e o marido é santificado pela mulher, que também é transformada por meio do Evangelho. Exato. Né? A lição também se estende aos filhos, né? E a vizinhança, fala da vizinhança, de ser um exemplo, pastor, para a vizinhança, né? No seu falar, no diálogo, no dia a dia, no tratamento com as pessoas, né? Também fala que é uma forma de evangelizar. Também, né? E a gente sabe que hoje, nas nossas comunidades, muitas pessoas não gostam de seguirem as regras que diz respeito ao coletivo. E a família cristã tem que ter muito cuidado nesse sentido, pastor, né? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. E aí a gente fala de situações que talvez podem ser tidas como extremas mesmo, né? Porque eu falo e o meu coração aponta para isso. São tanto situações simples como situações mais complexas que às vezes a família cristã se envolve e que aí não dá o bom testemunho para a vizinhança, né? No debate de problemas pessoais, nas manifestações, nas situações também externas, né? Que ultrapassam os limites dos seus lares. Mas qual seria a sua opinião? Qual seria a sua opinião? A melhor forma da família evangelizar, tanto internamente, seus parentes que ainda não são crentes, como também seus vizinhos, a rua onde ele mora. Será que ele pode pedir panela, né, para encher de azeite? Ele tem que ser amigo e tem que ser um exemplo para aquela vila, digamos assim, onde ele reside. Eu morei há pouco tempo no Privé, numa praia aqui próxima, e graças a Deus que Deus nos ajudou a deixar lá a barca de azeite. O pessoal telefona para a gente, se mostrando saudosistas até, porque a gente evangelizamos. Inclusive, tinha 2 casas que tinha uma estátua de um ser que age nos terreiros de macumba, e nós nunca falamos mal contra aquilo ali. Mas o nosso porte, a nossa forma de viver, fez com que aquelas pessoas retirassem aquele ser da sua casa. Simplesmente não tem mais lá. A gente não pediu para ninguém tirar, nunca disse nem que estava errado, mas eles começaram a observar que aquilo ali não era bom. O Espírito Santo trabalhou e eles tiraram aquilo de casa.
Quer dizer, se você morar num local, mas se você não dá nunca um bom dia a ninguém, não dá uma boa tarde, boa noite, como é que você vai falar de Cristo? Não vai se sentar numa mesa do pessoal que faz ali um fim de semana e coloca ali sua mesada de cerveja, disso ou daquilo, vai se sentar ali junto naquele meio. De jeito nenhum. Aliás, se sentar lá, você perde o respeito. Mas honre eles lá no lugar que eles estão e a sua forma reservada com os seus vizinhos, a sua forma de servir a Deus, vai ser um exemplo. Fale para filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, aonde for, de Cristo. Primeiro, devemos ser missionários dentro de nossa casa, dentro de nossa família, junto de nosso vizinho, no nosso bairro, para depois ir mais adiante, querer ir evangelizar além mar e deixar para trás toda uma família ímpia sem ouvir falar de Cristo. É um absurdo, né? Felizmente isso tem acontecido bastante, né? Vem. Uma das formas que a gente tem, se me permite a parte, é que uma das formas mais eficazes de se evangelizar é através do testemunho. Não é? É através do testemunho. Os grandes teóricos do desenvolvimento, Jean Piaget, Erik Erikson, falam justamente que nós aprendemos por assimilação. A criança em desenvolvimento, ela vai olhar para o pai e para a mãe. E através do seu comportamento vai passar a imitar. Então nós aprendemos através da assimilação. A nossa constituição individual é justamente formada pelo outro. Então quando os pais dão um exemplo aos seus filhos, eles estão trazendo a maior de todas as pregações. Porque existe a conduta, né, que fala muito mais alto do que a pregação mais eloquente. O grande problema hoje, né, no nosso contexto religioso, é que as pessoas tendem a dar mais valor às coisas que estão aparentes, que são visivelmente detectados, enquanto certos procedimentos, certos comportamentos não são tidos como valorizados. Mas é de fundamental importância que os pais deem o exemplo aos seus filhos. Até porque, através do exemplo, eles vão tendo a autoridade. Nós não podemos ensinar o filho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Hoje, infelizmente, muitos estão fazendo isso. Ensina o filho a fazer uma coisa, mas eles mesmos fazem outra completamente diferente. Então, a maior de todas as pregações, repito, é através do exemplo. Né? Na mitologia grega, na filosofia, fala justamente que Sócrates, quando ele entra no Areópago lá, né, de Delfos, ele vê a frase, né, tem cuidado de ti. Né? E isso é um texto bíblico também. Né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, nós temos que dar o exemplo, ser o exemplo para que através da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso procedimento, quando for necessário, possamos ter vasilhas para levar para casa e enchê-las de azeite. Amém. A gente está já chegando ao final da nossa palestra, né? Do nosso diálogo aqui, da nossa conversa. Eu gostaria, assim, Pastor João, que o senhor deixasse suas considerações finais, né? É evidente que se a gente fosse tratar de particularidades, né, prolongaríamos demasiadamente o nosso discurso, mas eu acredito que o que foi aqui colocado já é muito edificador. Estou muito feliz pelo que já ouvi aqui, graças a Deus, né, porque é uma lição também de caráter espiritual, é uma lição prática, né, muito prática, muito importante, né, coisas muito simples, né, que a família deve compartilhar. Não compartilhar de vez em quando, mas compartilhar diariamente. Né? E isso aí vai fortalecendo o laço, os vínculos, né? Dando esse norte àqueles que estão nos vendo. O lar que é misto, né, pastor, aí a gente vai ver que o grande fator evangelizador aí vai ser o exemplo. Né? A mulher que ama, o esposo que vai amar, né, com mais dedicação, o filho que vai ser mais obediente, né? E assim a gente sabe que há muitas famílias hoje
que são atraídas, levadas ao Evangelho por crianças que participam do ciclo de oração infantil. De repente a criança chega em casa, não canta mais essas canções de adulto que muitas pessoas acham bonito, né? Criança cantando canções de adulto, depravadas até, e aí ela chega em casa de repente cantando um hino, chamando os pais para fazer oração. Então, uma excelente forma de evangelizar as famílias, de acessar as famílias que ainda criam muitas barreiras para ouvir o Evangelho, é através das crianças. O trabalho com a oração infantil tem desempenhado com excelência, esse ministério, muitas famílias têm sido alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então peço ao Senhor que nos deixe assim suas considerações finais, desde já agradecendo também por sua presença. Eu quero me dirigir aos senhores pais e a todas as mães que peguem seus filhos e lhes ensine a palavra de Deus, para que eles verdadeiramente assimilem isso. Dê um exemplo que eles possam seguir. Se você for exemplo, não tiver coisas na bagagem, entre aspas, que seus filhos não possam ter conhecimento. Se tem, jogue isso fora definitivamente. Mas de exemplo para seus filhos. E você verá que você os fará felizes e prósperos na vida. A sinceridade, alguém já disse, que é o apanágio das obras duradouras. Pastor Emerson. Eu quero agradecer, antes de mais nada, por estar aqui, por essa ocasião tão importante e especial. E, claro, declarar a você que está aí do outro lado, nos ouvindo atentamente, nossos agradecimentos. E o que nós poderíamos, dentre tantas coisas que já falamos aqui, é que você que é mãe, que é pai, que é esposo, esposa, que é filho, ame a sua família. Se dedique ao máximo e coloque na sua casa, no seu lar, tudo aquilo que vai lhe edificar. Não perca tempo com coisas fúteis que vêm degradar a família, separar a família. Mas coloque no seu lar princípios éticos, princípios morais, os princípios da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Procure viver junto com a sua família, porque eu tenho certeza que se você procurar viver amando a sua família, se dedicando ao extremo a ela, você vai ser bem-sucedido. E é isso que você precisa, ser bem-sucedido com a sua família, porque a bênção de Deus está sobre você e sobre a sua família também. Que Deus te abençoe. Amém. Queremos agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, todos que têm dado a sua contribuição neste trabalho. Contamos com a sua oração. E a nossa mensagem é que Deus continue lhe ajudando. Você que é líder de família, pai ou mãe, que você se empenhe na educação dos seus filhos, levando a eles a palavra. A palavra de Deus é a melhor maneira de educar filhos tementes, obedientes e que possam contribuir para a valorização de bens que não permanecerão apenas nessa vida, mas que durarão para sempre, né? Temos atividades simples, os pais que leem a Bíblia para os filhos, que compartilham brincadeiras com os filhos. Você que decidiu ter filho, você jovem, você homem, mulher, saiba, a prioridade a partir desse momento é educar o seu filho no caminho em que deve andar. Passamos os dias dos pais. Eu recebi uma mensagem, um texto, 2 frases, e eu gostaria de ler para você, que diz assim: um pai disse ao seu filho: tenha cuidado por onde caminhas. O filho lhe responde: tenha cuidado, Senhor, pois eu sigo os seus passos. Que Deus continue te ajudando na educação e na evangelização da sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.